Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo exercícios de lâmina de faces paralelas e de óptero plano. Eu vou fazer agora a seguinte questão. Na figura, um raio de luz monocromático incide com um ângulo de incidência igual a 60 graus sobre uma lâmina de vidro de 4 centímetros de espessura mergulhada no ar. Sendo os índices de refração do vidro e do ar, raiz de 3 e 1, respectivamente, determine. Letra A. O ângulo de refração no raio luminoso ao penetrar no vidro. E letra B. O deslocamento lateral do raio ao emergir novamente para o ar. Veja bem, a letra A, ele está pedindo o ângulo de refração. Então, a gente pode pensar na seguinte situação. Já vou pensar na letra B também. Quando o raio de luz ele incide na superfície de vidro, ele vai sofrer um desvio devido ao índice de refração do vidro ser maior que o índice de refração do ar. Então, maior índice de refração, o raio de luz vai se aproximar da normal. E ele vai sofrer um desvio. Quando ele chegar aqui, ele sofre outro desvio devido a outra refração. Então, a situação que a gente poderia ter seria a seguinte, olha só, eu aumentei um pouquinho aqui a figura. O raio de luz vai entrar aqui, certo? Se ele não sofresse desvio, né, essa superfície não tivesse aqui, a gente poderia ter a seguinte ideia. Ele simplesmente passaria reto aqui. Porém, como tem uma lâmina de vidro no seu caminho, né, ele acaba sofrendo um desvio. Então, eu só vou mudar a cor aqui para a gente ver o que está acontecendo. Ó. Esse raio de luz ele vai incidir aqui. Então, ele vai formar esse ângulo aqui, que é o ângulo θ1, certo? Aí, ao sofrer a refração, ele vai pegar e vai vir para cá, ó. Certo? Então, quando ele chega nessa superfície aqui, ele sofre outra refração e vai seguir esse caminho aqui. O interessante nessas situações é que sempre o raio refratado após passar pela lâmina, né, de faces paralelas, ele sai na mesma direção paralela que se o raio não tivesse sofrido desvio. E dá para a gente calcular esse desvio usando essa relação aqui. Ó. Desvio é igual à espessura da lâmina seno do ângulo de incidência menos o ângulo de refração na primeira face, divididos pelo cosseno do ângulo de refração. Então, a gente poderia dizer aqui, ó, que esse cara aqui eu vou chamar de ângulo de incidência. E esse carinha aqui eu vou chamar de ângulo de refração. Note que quando o raio de luz toca a segunda parte, né, da outra face da lâmina de faces paralelas, esse ângulo de refração aqui vira esse ângulo aqui, ó. Olha que legal. E esse ângulo de incidência vira esse ângulo de incidência. Então, eu posso dizer que ocorre uma simetria aqui. Esse I corresponde a esse R e esse R corresponde a esse I. Entendeu? É muito interessante isso. Agora, preste atenção. A letra A, ele está pedindo para a gente calcular o ângulo de refração do raio luminoso ao penetrar no vidro. Então, ele quer exatamente esse cara aqui. O problema falou que ele incidiu sobre um ângulo de 60 graus. Então, a gente pode dizer que aqui é 60 e eu quero descobrir esse ângulo aqui. Vou aplicar a lei de Snell, que fica N do ar, porque ele está indo do ar para o vidro, vezes o seno de incidência, que ele está incidindo aqui, vai ser igual
ao índice de refração do vidro vezes o seno de refração, que é o que ele quer. O índice de refração do ar a gente sabe que é 1. O ângulo de incidência, o problema falou que é 60 graus. Isso é igual índice de refração do vidro. Ele falou que é raiz de 3. Então, vai ficar raiz de 3 vezes seno de R. O seno de 60, a gente sabe que é raiz de 3 sobre 2. É igual a raiz de 3 vezes seno de R. A gente pode simplificar essas raízes aqui, né? Porque as duas estão na parte de cima da fração. Então, eu sei que o meu seno de R vai ser igual a 1/2. Aí a pergunta é, qual é o ângulo cujo seno dá 1/2? Cara, o ângulo só pode ser um ângulo de 30 graus, porque seno de 30 graus é igual a 1/2. Beleza? Então, a resposta é 30 graus. Agora, no deslocamento lateral, é o que a gente vai calcular agora. A relação que a gente tem é essa. Então, eu posso dizer que esse cara aqui é o seno de I, esse aqui é o meu ângulo de refração. Então, esse aqui é o meu ângulo de refração. E aí vai ficar assim, ó, desvio é igual à espessura da lâmina vezes o seno de... Ele não entra com um ângulo de 60 graus e ele não refrata sobre um ângulo de 30 graus, que a gente acabou de calcular. Então, ó, divididos pelo cosseno de 30 graus. Então, o desvio vai ser a espessura da lâmina, ó, ele disse que é de 4 centímetros. Então, vai ficar 4 vezes seno de 30 graus, porque 60 menos 30 dá 30, divididos pelo cosseno de 30. Então, o meu desvio vai ser 4, que multiplica. Seno de 30 graus é 1/2. E cosseno de 30 graus é igual a raiz de 3 sobre 2. Então, como eu tenho uma fração divididos por outra fração, a gente vai usar aquela regra assim, né? Aquela propriedade. Repete a primeira fração, troca o sinal, que era divididos vira multiplicado, e inverte a segunda. Então, eu simplifico esse 2 com esse 2, o meu desvio é 4 sobre raiz de 3. Como raiz de 3 não pode ficar na parte de baixo da fração, a gente multiplica embaixo e em cima por raiz de 3. Então, o meu desvio vai ficar 4 raiz de 3 divididos por 3. Beleza? Isso é em centímetros. Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo.